Preciso de alvará para reformar minha casa? Preciso de autorização, que o alvará é isto, uma autorização da prefeitura? Você vai sair daqui entendendo tudo sobre este assunto em um vídeo rápido, então fica comigo e vamos entender o que é este alvará. O alvará é necessário quando você vai fazer aí uma reforma. Opa, já entendi que eu preciso sim de um alvará quando eu vou fazer uma reforma. Sim, mas não em toda reforma, você vai entender. Você precisa, quando você vai fazer uma reforma que aumente aí a compartimentação vertical ou horizontal da sua casa. Ou seja, você tem uma casa térrea e você vai construir mais um andar em cima, é uma reforma com ampliação. Você precisa sim de um alvará, você precisa sim de uma autorização da prefeitura. Você tem uma casa térrea e você vai fazer o seguinte, vai construir lá no fundo, em alguns lugares chamado de edícula. Sim, você precisa de um alvará, porque você estará aumentando a área construída desta casa. Eu tenho uma construção de um sobrado, mas tem uma área de terreno que sobrou e eu quero fazer mais um quartinho nesta casa, mais uma área que eu preciso construir nesta casa. Olha, esta construção também precisará de um alvará, porque se torna aí uma reforma com ampliação de área construída. E tem outros pontos ainda que você vai entender que precisam ser observados em uma reforma, mesmo que não aconteça e que não ocorra aí a ampliação de área construída, seja para os lados ou seja para cima. Neste caso, você precisa observar o quê? Olha, a minha reforma, eu vou aumentar vãos de janela, precisa de alvará. A minha casa, ela tem uma cobertura apenas de telha, eu quero colocar laje, só isso. Não vou aumentar nada, vou colocar laje na minha casa. Você precisa de um alvará de aprovação lá da prefeitura para a reforma da sua casa, porque você está mexendo na estrutura da sua casa. A partir do momento que você mexe na estrutura da sua casa, você precisa então de um alvará de aprovação aí pela prefeitura da sua cidade, ou seja, aberturas de vãos de portas, aberturas de vãos de janela, colocação de laje. Eu já tenho laje, eu quero colocar telhado. A sua casa está aprovada lá na prefeitura como laje impermeabilizada e você quer instalar uma cobertura, um telhado sobre esta casa, você precisará de um alvará. Por que você precisa de alvarás nestas situações? Porque são situações que mexem na estrutura da casa. E quando você dá a entrada de um projeto lá na prefeitura, você precisará que este projeto seja assinado, ou seja, que seja feito e que esta reforma seja acompanhada por um arquiteto, um engenheiro ou um técnico em edificações. Em algumas situações você vai entender o porquê e por que isto é necessário. Não é apenas porque a prefeitura precisa arrecadar dinheiro. Também ela precisa arrecadar dinheiro, mas é para a sua segurança, para a segurança dos cidadãos. E caso você comece a sua reforma aí e a sua reforma dê continuidade, pode ser que a prefeitura não veja, mas se um vizinho denunciar, aí a prefeitura tem que fiscalizar e você vai ser multado. Quais são as reformas que eu não preciso de alvará da prefeitura? Reformas nas quais você não vai interferir na estrutura nem na área construída. Em alguns casos na cidade de São Paulo, por exemplo, algumas reformas de até 30 metros quadrados de aumento de área ou de diminuição de área, não há necessidade aí do alvará para a reforma, mas eu sempre dou entrada com este alvará porque sempre vai mexer na estrutura, então não tem como você não fazer este alvará. Mas, por exemplo, você vai pintar, você vai fazer uma troca de piso, você vai reformar o seu jardim, vai fazer ali uma transformação na sua casa que não envolva a estrutura, ou seja, manutenções de rotina, hidráulica, elétrica, esse tipo de manutenção, esse tipo de reforma ou reparo, você não precisa do alvará. Mas as reformas estruturais, sim, você precisa. Então este foi o vídeo de hoje, um vídeo no qual eu falei um pouco mais sobre documentação aí para a reforma e também para construção da sua casa. Vem com o Ed, falando de cidade.